turminha, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos realizar as atividades da apostila de português. Hoje, os ajudantes do dia são o Arthur, o Guilherme e o Felipe. Página 15. Organizando a forma de se alimentar. Uma alimentação equilibrada e saudável é fundamental para conseguirmos ingerir todas as vitaminas de que necessitamos no nosso dia a dia. A mãe de Anne organiza um cardápio do lanche que ela leva para a escola. Observe uma parte do cardápio do mês de outubro. Então, turminha, aqui nós temos o cardápio do mês de outubro, da Anne, e ele está organizado da seguinte forma: segunda, terça, quarta, quinta e sexta, iniciando no dia 1 até o 16. Cada quadradinho, correspondente a um dia, tem o cardápio, tem o lanche que a Ana vai consumir nesse determinado dia. Por exemplo, na quinta-feira, dia 1, pão de cenoura e suco de abacaxi. No segundo dia, um bolo de laranja e leite. Então, turminha, existem diferentes tipos de cardápios. Eles podem apenas apresentar os alimentos que serão servidos em determinada ocasião, ou trazer também informações sobre a composição e o preço deles. Por isso, os cardápios têm diferentes formatos e as informações deles podem ser organizadas de várias maneiras. Tudo bem? Agora, página 16, para entender o texto. Exercício 1. Como o cardápio que você leu foi organizado? Em dias da semana ou em ordem alfabética? Exercício 2. Quais dias da semana não há lanche e o porquê, turminha? Lembrando que esse cardápio da Anne, ele foi organizado, para o lanche que ela leva para a escola. Tudo bem? Depois, exercício 3. Escolha um dia do cardápio de Anne e desenhe os alimentos que ela vai levar para a escola. E depois escreva o nome dos alimentos que você representou. Tudo bem? Então, vocês vão escolher um dia do cardápio, vão desenhar e depois vão escrever o nome dos alimentos que vocês desenharam. Temos aqui um para saber mais. Nesse livro, Tatiana nos diverte com um cardápio bem diferente e nada apetitoso. O nome do livro, turminha, é Que Cardápio? Agora, página 17. Palavras escritas com a letra S. A letra S, ela também pode apresentar diferentes sons, de acordo com a posição que ocupa nas palavras. Vamos conferir? Leia em voz alta as palavras a seguir e preste atenção no som da letra S. Temos aqui, turminha, a palavrinha suco e pastel. Aqui embaixo nós temos a palavrinha separada em sílabas. Agora, note a diferença no som da letra S nas duas palavras abaixo: framboesa e pêssego. Turminha, vocês lembram da aula do S ou SS que a gente estudou? Que quando a palavrinha inicia com S tem som de S, ou quando ela está entre uma vogal e uma consoante, ela também tem som de S, porque perde, o S no caso, perde aquele som forte do Z.
E quando o S está entre duas vogais, faz som de Z. E quando nós precisamos que o S não faça som de Z, a gente precisa acrescentar, né, mais um S. Tudo bem? Vocês lembram disso, né? A gente estudou na semana passada. Agora, turminha, pinte a letra que vem antes e depois da letra S em framboesa. Então, aqui na palavrinha framboesa, vocês vão pintar as letras que vêm antes e depois da letra S. E depois, as que vêm antes e depois da letra SS em pêssego. Tudo bem? Turminha, o que você percebeu e como você leria a palavra pêssego se ela tivesse um S só? Fica bem fácil, né, turminha? Como a gente já teve a nossa aula do uso do S e SS, a gente consegue identificar essas diferenças, né? E entender o som, né, de cada palavrinha com S ou SS. Agora, turminha, o mão na massa. Leia estas palavras do cardápio de Anne, que são escritas com a letra S. E depois, registre-as no local adequado. Temos a palavrinha aqui, rosquinha, presunto, salada e assado. Aqui nesse primeiro espacinho, nós vamos escrever as palavras que em início de palavra com som de S. Então, vocês vão escrever as palavrinhas que tem o som, o S no início com som de S. Aqui, turminha, vocês vão escrever a palavrinha que é em final de sílaba com som de S. Então, vocês vão escrever a palavrinha que tem um S no final da sílaba com som de S. Tudo bem? Agora aqui vocês vão escrever, pintar não, escrever, né? A Pro falou pintar, desculpe, é escrever. Depois, turminha, vocês vão escrever uma palavrinha que tem vogais com... Não, que entre as vogais tem o som de S, tá bom? Então, aquela palavrinha que tem dois S's entre as vogais e que faz o som de S. E depois, turminha, vocês vão escrever uma palavrinha que está com S entre as vogais e tem o som de Z, tá bom? Então, só para esclarecer, que eu acho que ficou um pouquinho confuso, então vamos lá. No primeiro espacinho, vocês vão escrever uma palavra que tenha o S no início com o som de S. No segundo espacinho, vocês vão escrever a palavrinha que tem um S no final da sílaba com o som de S. No terceiro quadradinho, vocês vão escrever a palavrinha que tem um S entre vogais com o som de S. E por último, é uma palavrinha que tenha um S entre vogais com o som de Z. Tudo bem? Caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar para a Pro lá no WhatsApp da escola. Tudo bem? Agora, página 18. Vamos produzir. Agora é a vez de você e os seus colegas produzirem um cardápio. Imagine que vocês são donos de um restaurante e precisam montar um cardápio para apresentar aos clientes. O restaurante de vocês poderá servir, por exemplo, comida saudável, lanches rápidos, sucos e doces. Sigam as orientações do professor em relação aos elementos que devem estar presentes em sua produção. Registre a versão final no texto da página 3 do material de apoio. Então, lá no finalzinho da apostila de vocês, no material de apoio, vocês vão ter uma folhinha, né, com um cardápio. O que vocês vão fazer aqui, turminha? Vocês vão montar um cardápio. Eu vou deixar a preferência de vocês, pode ser uma comida saudável, um lanche rápido, sucos ou doces. Como nós vimos lá na página 15, ela tem um cardápio completo do mês.
Porém, a folhinha do material de apoio, ela não vai dar essa opção da gente fazer, né, o calendário do mês. Nós vamos precisar montar um cardápio do dia. Por exemplo, o prato do dia, café da manhã, ovos mexidos, leite, chocolate, almoço, arroz com feijão, sobremesa, um bolo de chocolate, e um jantar, um feijão com arroz ou uma sopa, e sobremesa, uma fruta, tudo bem? Então, vocês vão poder montar o prato do dia, pode ser só o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, ou pode ser os três na folhinha da página do material de apoio, tá bom? Na página 3, tudo bem? Depois, turminha, nós temos aqui na página 18 sinais de pontuação, que é o ponto de interrogação. Lá na nossa apostila de filosofia, eu não lembro agora o capítulo, nós estudamos um pouquinho sobre o ponto de interrogação, que ele é utilizado, né, para indicar perguntas. Vocês lembram? Então, vamos lá, turminha. Em frases e textos, o ponto de interrogação, ó, aqui nós temos o ponto de interrogação, ele é utilizado para indicar perguntas. Observe. Pai, posso ajudar você a fazer o bolo de cenoura? Então, ela está fazendo uma pergunta para o pai dela. Vamos ver o que o pai dela respondeu. Claro, filha. Será que temos todos os ingredientes dos quais precisamos? Olha, o pai dela também fez uma pergunta. E no finalzinho de cada pergunta, temos o ponto de interrogação. Agora, turminha, página 19, tudo bem? Mão na massa. Leia novamente as frases dos balões. Depois, pinte as perguntas que foram feitas. Então, vocês vão olhar aqui na página 18 as perguntas que foram feitas pela menina e pelo pai, e vocês vão pintar, tudo bem? Depois, turminha, exercício 2. Para indicar perguntas, utilizamos o ponto de interrogação ao final das frases. Escolha um colega da turma e depois crie 3 perguntas de acordo com os temas propostos. E, por fim, entregue seu material a ele para que ele responda as perguntas. Então, nós temos aqui perguntas sobre feira, perguntas sobre alimentação e perguntas sobre cardápio. Turminha, nessa atividade da página 19, vocês vão criar uma pergunta, né, para cada situação, e depois vocês vão enviar para a Pro. Eu vou sortear entre vocês e vou encaminhar essas perguntas para cada coleguinha da turma, para eles responderem e depois vocês preencherem essa página, tá bom? Então, é muito importante a participação de todos, tudo bem? Agora, vamos realizar a nossa ficha de atividade. Hoje nós vamos fazer as 5 e 6. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o nome e a data. Exercício 1. Pinte as imagens de acordo com cada indicação. E depois escreva as palavras referente às imagens que você pintou. Então, turminha, vamos lá. A. Palavras que têm a letra S com o som de Z. Vocês vão pintar as imagens correspondentes e depois vocês vão escrever. Eu vou ler aqui só a primeira situação para vocês e o restante vocês vão fazendo sozinhos, tudo bem? Então, temos aqui casa, zebra, camiseta, sofá, mesa e azeitona. Vocês precisam pintar as imagens, né? No caso, as palavras que tem a letra S com o som de Z. E depois escrever.
Lembrando, turminha, que aqui a gente tem três imagens, né? Que no caso, as palavras, elas têm a letra S com o som de Z, tudo bem? Depois, no B, vocês precisam pintar, né, as imagens escritas com SS e depois escrever as palavras, tudo bem? No C, palavras escritas com S. Então, as palavras que iniciam com a letrinha S. Turminha, agora no exercício 2, vocês precisam completar as palavras cruzadas de acordo com as imagens. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar para a Pro. Depois, no exercício 3, vocês precisam escolher 3 palavras da atividade anterior, né, no caso da cruzadinha, e depois vocês vão escrever uma frase para cada palavra. Veja o sinal de pontuação destacado e utilize-o na frase. Nós temos aqui, primeiro, o ponto final, que indica que a frase terminou. Depois, nós temos o ponto de exclamação, que indica admiração, alegria, surpresa ou espanto. E depois, o sinal, né, o ponto de interrogação, que indica que está se fazendo uma pergunta, tudo bem? Então, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, tudo bem? A Pro vai dar alguns exemplos para vocês. No ponto final, eu poderia escrever... deixa a Pro só ver aqui as imagens. O sapato é vermelho. Pronto. Depois, no ponto de exclamação, eu poderia usar: o girassol é lindo. Ou que girassol lindo. Por fim, no de interrogação, eu poderia colocar: em que lugar você guardou o vaso? Onde está a vassoura? Tudo bem? Caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar para a Pro. E por hoje é só, turminha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima. Um super beijo da Pro.